Cada apresentação, irmãos, tinha 4 pessoas para nos ver. Deus é misericordioso, né? Muito. Estenda suas mãos para cá. Deus, eu agradeço ao Senhor pela vida do Márcio. Existem pessoas que caminham conosco por um dia, por uma semana, outras por um mês, algumas por um ano, mas existem aquelas que são para a vida toda, inclusive a eternidade. Márcio é um amigo que eu tenho o privilégio de falar que a gente vai caminhar junto nesse tempo e para sempre. Pai, eu agradeço ao Senhor pela família dele, pela vida dele. Eu te peço, como o Senhor fez ontem, Deus, faz hoje de um jeito que nos surpreenda. Eu sei que só pode fazer. Então usa o teu filho, que ele possa transbordar sobre a vida da tua igreja esta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Amo a tua vida. Sem pressa, tá? Aproveitar, vem lá de Minas, vou falar o cara para correr. Está cedo ainda, gente. Antes de eu começar a pregar, compartilhar a palavra com vocês, eu queria agradecer ao pastor André, Janaína, apóstolo André, porque nós já nos conhecemos. Obrigado, querido, Deus te abençoe, viu? Nós já nos conhecemos há muito tempo, e nós nos conhecemos ali em Itatiaia. Tivemos o privilégio de caminhar juntos numa igreja, de ter uma banda mesmo chamada Refúgio, de ter uma canção chamada Elo de Amor, Jesus Elo de Amor. Essa é que tinha mais sucesso. Se tivesse Spotify naquela época, devia ter uns 3 ouvintes. Mas foi maravilhoso demais. Mas antes de eu começar a pregar, eu preciso fazer algo. E eu sei que os pastores dessa igreja vão concordar comigo. Qual o seu nome, filho? Rafael? Continua tocando. Quanto tempo faz que você toca? 4 anos? Quantos anos você tem? 15? Continua tocando. Tem muito jovem na idade dele, irmão, que está perdido. Hoje eu vim falar com você de propósito, sobre propósito, sobre família permanecer. Os pais dele são daqui? Cadê os pais? Fica de pé. Eu os abençoo e libero sobre vocês ainda mais a resposta das orações de vocês. Serão dadas pelo Senhor. Aquele menino pertence ao Senhor. Ele está só como um empréstimo para vocês. E Deus já falou isso para vocês. E eu vim aqui, lá de Varginha, para dizer: ele é do Senhor. As mãos dele são do Senhor. Agora virá canções. Deus vai dar a ele algumas coisas maiores. E não tenham medo de liberar ele para o reino espiritual, porque ele não nasceu para essa terra, ele nasceu para o céu. Ele nasceu para dizer quem o Senhor é. E é por isso que ele está ali. O altar, deixa ele queimar. Invista na vida dele, deixa ele queimar. Porque se nós estamos vivendo algo maravilhoso, nossos filhos têm promessa de viver coisas maiores. Talvez vocês estejam hoje pavimentando para que ele possa voar. Recebam isso da parte do Senhor. Continue tocando, meu filho. Você vai pregar comigo hoje. Deixa Deus te usar aí, tá bom? Se eu ficar triste, você põe uma nota menor. Isso. Se eu me empolgar, você põe uma maior? Não, você vem aqui e pula comigo, tá bom? Irmão, a gente precisa ser ousado. Eu não sei se a minha pergunta agora ela vai ser invasiva, mas se você quiser responder ou não. Nós temos aqui na Reino
pais de filhos especiais? Levanta a mão se você quiser. Então fica até o final, que eu tenho algo para compartilhar com você. Quantos são pais aqui? Levantam as mãos. Fica até o final, que eu tenho algo para compartilhar com você. Hoje eu quero ser direto, abençoador para a sua vida. Hoje eu não quero nem que você lembre do meu nome, nem da onde eu vim, e se eu sou amigo ou não da família de pastores dessa igreja. Hoje eu quero que você não se esqueça que Jesus marcou um encontro com você hoje, e que vai mudar a sua vida. Pegue a sua Bíblia, no livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Dos versos de 1 a 5. Nós vamos ler assim. Na época dos juízes, houve uma fome na terra. O homem de Belém, de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha, com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas. Uma chamava Orfa e a outra chamava Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreu também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Vamos continuar? Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltava para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem à casa das suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhes disseram: não voltaremos com você para junto do seu povo, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse porém Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficaria sem casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, a sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com rigor,
se outra coisa que não a morte me separar de ti. Senhor, tu és um Deus tão tremendo, tão maravilhoso. O Senhor não precisa de nós, o Senhor não precisa de uma igreja, o Senhor não precisa de homens, o Senhor não precisa de nada. Nós é que declaramos nessa noite: precisamos de ti, da tua dependência, Deus, é tudo que queremos, porque o Senhor é que faz em nós tanto querer quanto efetuar. Então fala conosco, em nome de Jesus, amém. Eu queria trazer algumas coisas para você, para que você possa entender o contexto dessa palavra e aquilo que eu quero aplicar para o seu coração nessa noite. Nós moramos em Varginha já há 15 anos, eu moro há 15 anos em Varginha, sou natural aqui de Resende, do Rio de Janeiro. Tivemos o privilégio de nos mudar para lá por causa do emprego, e aí convivemos com alguns irmãos lá, e dentro desse lugar onde o Senhor nos abençoou, nós fomos pastores auxiliares durante 7 anos numa primeira igreja batista em Varginha. Depois entendemos que o Senhor tinha um propósito com a nossa vida, e decidimos então estar em casa e cultuar com os nossos filhos numa garagem. Cultuando numa garagem, o Senhor foi nos dando o povo toda quinta-feira para se reunir conosco. E depois de alguns meses, mesmo relutando bastante, porque nós nunca tínhamos como objetivo ser pastores de igreja, o Senhor nos preparou, colocou no nosso coração o desejo de cuidar de algumas vidas. E dentro da nossa própria garagem, hoje nós estamos pastoreando uma igreja lá em Varginha, chamada Igreja Batista Vida, de onde nós viemos e trazemos para o reino, para a comunidade aqui reino, um abraço carinhoso dos mineiros, um abraço com cheiro de café e um abraço com gosto de pão de queijo. Então, meu querido, lá eu digo assim, talvez aqui para você Varginha seja reconhecida como a terra do ET, alguém que visualizou e aí isso viralizou, rodando o mundo inteiro. Mas eu queria dizer para você que cada crente, como eu digo lá na igreja, cada crente para nós lá é um ET. Que isso, pastor? Cada crente é um extraterrestre, não é dessa terra, é do céu. E aí eles começam a tomar posse disso, irmão, e eles começam a entender que eles não são mesmo dessa terra. E eu já disse para eles: olha, o princípio de nós estarmos nessa cidade é que Deus quer transformar todo o conceito que um dia homens e mulheres colocaram, trazendo a visibilidade para essa cidade, para que ela fosse conhecida mundialmente pelos ufólogos com relação à aparição do ET. Eu quero que em nome de Jesus na sua casa apareça a presença do Espírito Santo. Apareça Jesus, apareça Deus transformando a sua vida, apareça o Senhor cuidando dos seus filhos, apareça mesmo a presença gloriosa desse Deus maravilhoso que vai mudar, irmãos, o conceito daquela cidade. Eu digo para você, irmãos, em breve, se Deus permitir, estarei aqui dizendo: olha, Varginha não é conhecida mais como a cidade do ET, mas Varginha é conhecida agora como a cidade da adoração. A cidade do povo que reconhece que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo sobre eles. E é isso que a gente está lá. A gente está lá para semear isso. E eu não estou lá, irmãos, para fazer número, nem para encher a igreja. Eu estou lá para proclamar que Jesus é o Rei da minha vida. E dentro desse texto eu queria caminhar com você sobre isso. Eu queria caminhar com você hoje sobre propósito, sobre aquilo que eu e você temos como objetivo. Provavelmente a história de Ruth, ela é narrada nos tempos de Juízes, lá de Israel. Quando Ruth foi escrito, na verdade, ela foi escrito junto com o livro do profeta Samuel. Até um tempo atrás, antes da Bíblia ser dividida em si, a gente podia olhar o livro de Ruth e o livro de Samuel como se fosse apenas um único volume. O que pode dar a entender, não é certeza, de que quem tenha escrito o livro de Ruth tenha sido o profeta Samuel. Nós não podemos afirmar, mas de acordo com a literatura, isso pode ter acontecido. O que a gente espera e o que a gente quer entender nessa noite é que na época dos juízes, de um tempo determinado, os juízes eram levantados pelo Senhor, homens e mulheres, para trazer a Israel alguma coisa que eles pudessem pensar que Deus estava no comando da nação. Os juízes, na verdade, eram levantados por Deus para que pudessem então ordenar a Israel, para que eles pudessem perceber o quanto eles estavam num ciclo vicioso das suas vidas.
E dentro do livro de Ruth nós podemos perceber um ciclo vicioso que havia dentro do povo de Israel. E eu posso dizer para você que há entre nós, irmãos, um povo de Deus, que às vezes nós passamos por esse ciclo, e Jesus quer romper isso hoje na nossa vida. Qual era o ciclo que havia no povo de Israel, que muitas vezes se repete dentro do povo de Deus atualmente hoje na terra? Havia naquele povo um esquecimento pelo que Deus tinha feito. E por causa desse esquecimento que Deus tinha feito, eles não lembravam dos feitos do Senhor. Deus atribuía a eles e permitia a eles sofrimento. Dentro desse sofrimento, porque tinha havido um esquecimento no coração deles, se levantava um clamor genuíno dentro de homens e mulheres. Então você está caminhando comigo e você percebe, dentro do esquecimento de Deus, Deus permitia um sofrimento a Israel, uma nação que o subjugasse. Dentro dessa nação que o subjugasse, Deus tratava o coração de alguns homens para haver quebrantamento. Dentro desse sofrimento havia um clamor. Dentro do clamor, Deus se levantava do trono no tempo dos juízes, levantava homens e mulheres juízes, livrava o povo e dava ao povo paz. 20 anos, 30 anos, 40 anos, e era um ciclo vicioso. Depois que esses homens e mulheres recebiam paz, voltavam lá atrás, esqueciam dos grandes feitos do Senhor. Vinha de novo o sofrimento, dentro do sofrimento um clamor, dentro do clamor um livramento, e no livramento paz. Mas passava a paz, vinha de novo um esquecimento, dentro do esquecimento um sofrimento, dentro do sofrimento um clamor, dentro do clamor um livramento, e Deus dava paz. Pensa comigo se não é assim que muitas vezes nós vivemos, irmãos. Deus tem dado para nós muito mais do que nós merecemos, e às vezes por conta disso bate em nós um esquecimento de que quem deu a bênção para nós não foi a força do nosso braço. Então eu quero dizer para você que está aqui, pai e mãe, tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você vier a ter e ser, vem da mão forte do Senhor que criou você. É isso que eu quero dizer para você. E aí você pode conferir comigo onde, pastor? No livro de Juízes, capítulo 3, verso 7. No livro de Juízes, capítulo 3, verso 12. No livro de Juízes, capítulo 4, verso 1. No livro de Juízes, capítulo 6, verso 1. No livro de Juízes, capítulo 10, verso 6. E no livro de Juízes, capítulo 13, verso 1. Está lá: esquecimento, sofrimento, clamor, livramento e paz. Um ciclo vicioso que aquele povo vivia. Não é muito diferente do que nós estamos vivendo. E muitas vezes, irmãos, nós não sabemos lidar com isso. Tudo que o povo de Israel viveu na prática, guarda o que eu vou te falar, tudo que o povo de Israel viveu na prática era um prenúncio do que nós viveríamos hoje na alma e no espírito. O que eles viveram praticamente lá, vivenciando tudo, é o que hoje passa na minha alma e no seu espírito, irmãos. Sabe por quê? A humanidade hoje carece de paz. A humanidade hoje carece, irmãos, de reconhecer que só há paz num lugar. E eu não estou falando, irmãos, de um lugar físico. A paz que eu e você entendemos é dentro de uma pessoa. A paz que eu e você entendemos só é encontrada na pessoa de Jesus, irmão. Você pode ir no lugar mais bonito que você já frequentou na sua vida. E olha que Angra e as ilhas aqui são muito lindas. Isso pode te dar uma paz momentânea, mas só Jesus pode te dar uma paz eterna. Porque paz não é ausência de conflito, irmão. Paz é o seguinte: tudo desmoronando lá de fora, e aqui dentro eu estou no alicerce que é Cristo. Nada move a minha paz, nada. E aí naquele tempo, você leu comigo, há uma fome na terra. Fome na terra, falta de alimento e suprimento para a família e animais, irmãos. Não foi só as famílias que sofreram, os animais também sofreram. E toda fome gera uma busca. Toda busca revela satisfação e interesse, guarda isso. Toda fome gera uma busca, e toda busca revela satisfação e interesse. Por que você vem à igreja, irmão? Por que você frequenta academia? Tem gente que frequenta academia aqui, irmão? Tá? Tem gente que quer maromba? Tem gente que gosta de um supino. As irmãs de oração aí, pastor, o apóstolo André falou comigo, a mais light aqui, faz terra de 300. Eita glória! Aquilo que você frequenta, o lugar que você frequenta, irmão, indica o que você está buscando. Se você frequenta uma academia, irmão, o que você está buscando lá? Você está buscando um aprimoramento, aperfeiçoamento, saúde do seu corpo. Quando você vem à igreja, o que você está procurando?
Eu estou procurando algo que me alimente de verdade. Eu estou procurando algo que supra a minha necessidade. Eu estou procurando algo que a minha alma clama todos os dias. Por quê? Porque a nossa alma, ela vive em fome, e ela só é saciada quando a gente encontra Jesus. Quando você vem no culto, você não vem para buscar uma canção bonita ou para ouvir um pastor eloquente. Quando você vem no culto, você vem para buscar a presença de um Deus Todo-Poderoso. É o interesse, irmão. É o que eu preciso. E aí, você já sentiu fome? Não, mas não estou falando vontade de comer, não. Porque crente tem vontade de comer toda hora. Estou falando fome. Já passou fome, filho? Eu nunca passei. Eu já senti vontade de comer. Já tive algumas vezes privado de comer. Mas fome talvez eu nunca tenha sentido. E eu não sei o que é sentir realmente muita fome. Mas a Bíblia diz que naquela época houve uma fome. E aí entra agora alguns personagens que eu quero mostrar para você. Primeiro, de um lugar ou de um homem que a Bíblia indica que ele veio de um lugar chamado Belém. Homem de Belém. Belém significa casa do pão. Casa do pão. E ele era casado e tinha 2 filhos. Elimeleque, que é o marido de Noemi, significa Deus é meu Senhor. O nome dele. Senhor não é uma palavra religiosa, sabia disso? Senhor é uma palavra política, que significa dono de tudo, onde tudo está registrado em seu nome. Isso que significa Senhor. E aí toda vez que você canta Senhor em alguma canção, ou ouve alguém falando que Jesus é o Senhor, ele está dizendo, tudo pertence a Ele, tudo está registrado no seu nome. E aí Noemi significa doçura, suave. Quantas mulheres aqui se parecem com Noemi? Suaves, doces, tranquilas. Irmão, quer desestabilizar uma casa? É só a mulher não acordar bem. Desestabiliza tudo, filho. Tudo. Eu estou falando porque Deus dá a vocês a capacidade de edificar o lar. A Bíblia diz, a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola destrói com as suas mãos. Noemi significa doçura. A doçura agradável é casada com Elimeleque, onde Deus é o Senhor. E ela tem 2 filhos. Um se chama Malom e outro Quilion. Sabe o que significa Malom? Enfermidade. Sabe o que significa Quilion? Esgotamento. Crendos Pai, pastor, misericórdia, está amarrado 3 vezes, até madeira. Eita, mato. Como é que coloca o nome do filho nisso aí? Como é que pensa uma mulher doce, Elimeleque, Deus é meu Senhor, e coloca o nome dessas crianças assim? Você vai perceber que um tempo determinado, o homem que estava na casa do pão decide sair por causa de uma circunstância. E é aqui que eu começo a pregar para você hoje. Casa do pão é o lugar onde eu e você nunca deveríamos sair da nossa vida. Casa do pão existe proteção, provisão, promessa, mas existe a presença de Deus guardando a nossa vida. Casa do pão é o lugar onde eu e você vamos, não para saciar só a fome da nossa alma, mas também para liberar dentro de nós tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que um dia nós mesmos colocamos para dentro. E Elimeleque então decide sair da sua casa com a sua família, e eles vão e se mudam para Moabe. Moabe, irmãos, não era bem vista. Moabitas, na verdade, são descendentes de uma união incestuosa da filha mais velha de Ló com o próprio pai. Está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 23, é um lugar amaldiçoado. É um lugar onde os filhos de Israel, que viviam em Belém, na casa do pão, estavam por lei proibidos de habitar lá. Mas por causa de uma situação externa, o que acontece?
Um homem que tem definido no seu nome: Deus é meu Senhor, tudo que eu tenho pertence a Ele. Não para orar e sai com a sua casa, com a sua família, de um lugar onde Deus não mandou ele sair. Sabe qual é o problema nosso, irmãos? O problema nosso é que nós estamos ouvindo a nós mesmos. O problema nosso é que nós estamos ouvindo quem está do lado e não ouvimos quem está acima ou dentro de nós, chamado Espírito Santo. Você não pode mover a sua vida porque você quer mover. Você só pode mover a sua vida se o dono da casa do pão pedir para você sair. Se não, irmão, fica com fome mesmo. Eu não vim alisar você hoje. Eu vim realmente trazer uma palavra de confronto para você. Mas eu vim dizer para você, irmão, que dentro da obediência está todas as bênçãos que você precisa. Guarda isso que eu vou te falar. Dentro da obediência estão todas as bênçãos que eu preciso. Todas. E aí, olhando para o texto e caminhando com o texto, o que a gente começa a perceber é que Elimeleque morre. Então aquilo que era esperança para a sua casa, onde Deus era o Senhor, era o nome dele, significava isso. E isso era latente no coração de Noemi. Agora Noemi se vê viúva e não tem mais o seu apoio, não tem mais alguém que trabalhe pela casa, não tem muito tempo, irmãos. O que acontece então? Os meninos casam com mulheres moabitas, o que era proibido por lei. Olha que só acontece, irmão, quando ele sai da casa do pão. É isso que eu estou falando aqui. Por que eu perguntei se tinham pais aqui? Às vezes nós estamos tomando decisões na nossa vida que vão afetar os nossos filhos espiritualmente. Então, meu querido, por favor, fica na casa do pão, não saia desse lugar. Você está achando que é só a sua vida? Nossos filhos sofrem com as nossas decisões. E o que acontece? Eles casam com mulheres moabitas. Deus não permite ter filhos. Deus cerra o ventre das duas. E o que acontece, irmãos? Sabe de que Malom morre? De enfermidade. Sabe de que Quilion morre? De esgotamento. Os nomes que seus pais escolheram sobre eles, de alguma forma determinou como eles iam viver. Aquilo que você tem orado pela vida dos seus filhos, pode crer, vai determinar como eles estão vivendo. Eu preciso nessa noite de homens, pais, mulheres que se levantem em oração pelos seus filhos e digam assim: não, meu filho não será uma enfermidade, não, meu filho não será um esgotamento, meu filho não vai sair da casa do pão, eu não vou mover os meus pés, ainda que as coisas fiquem apertadas. Vamos comer pão com ovo, mas vamos comer na presença do Senhor. Não interessa. Tá tudo muito bem. Todo mundo está ganhando dinheiro lá em Orlando. Se você quiser, irmão, eu tenho um amigo meu chamado Orlando, lá em Varginha. Pode ir para a casa dele. Mora na roça. Vá para lá. Não, porque eu preciso ganhar. Não, você não precisa ganhar nada. Você precisa perder esse orgulho seu. Precisa perder isso. Porque eu já fui muito orgulhoso na minha vida. Já perdi muita coisa. Quase coloquei minha família à deriva, por achar que esse mundo tinha algo para me dar, por achar que a minha carreira profissional de um executivo de uma empresa gigante pudesse me dar sucesso. Guarda aí para você: nenhum sucesso profissional compensa o fracasso de uma casa. Nenhum sucesso profissional compensa o fracasso de uma casa. Eu sei que a busca de Elimeleque foi legítima, mas ela não estava autorizada por Deus. Ele saiu porque quis, Deus não mandou sair. Eu sei que eles talvez tenham pensado no suprimento da sua casa, mas irmão, o pouco com Deus é muito. Guarda isso. Se você sair da presença e buscar as coisas com a força do seu braço, vai dar ruim. E o que acontece então? Esses meninos passam uns 10 anos e eles morrem. Olha como que Deus trabalha com significados nesse primeiro capítulo. O homem chamado Elimeleque, Deus é meu Senhor. Noemi, doçura. Malom, enfermidade. Quilion, esgotamento. E tudo dentro da sua mais perfeita ordem. Sabe por quê? Porque Noemi, em tempo nenhum, perdendo o marido e os 2 filhos, não amaldiçoa a Deus, sabia? Ela continua doce.
Só depois, nos próximos capítulos, quando ela volta e as pessoas querem celebrar com ela, ela diz assim, ó: não me chamem mais de Noemi, porque o Senhor me feriu, me chamem de Mara, porque Mara significa amarga. Ela estava apenas triste, mas ela permaneceu doce. Dá para você perceber isso no diálogo que ela teve com as noras. Ela continuou a mesma pessoa. Eu te pergunto aqui, irmãos, as coisas que acontecem com a sua vida mudam quem você é? As afrontas, as perdas, não me tornei amarga. Não há desculpa, irmão. Quando estamos no Senhor e entendemos o nosso propósito, às vezes a gente pode ficar triste, mas isso não pode mudar quem a gente é. Se você é doce, prefiro que você seja doce pelo Espírito Santo do Senhor. E aí a gente começa a perceber que Deus trabalha com significados. E o nome de Ruth significa o quê? Amiga. Deus é meu Senhor. Noemi, doçura. Malom, enfermidade. Quilion, esgotamento. Ruth, amiga. Ruth foi o que para Noemi? Uma das melhores amigas que ela já teve. E órfã. O que significa órfã, pastor? Se Ruth é amiga, órfã significa o quê? Repete comigo: pescoço duro. Repete comigo, pescoço duro. Aquela que vira a nuca. Repete: aquela que vira a nuca. O que órfã fez com Noemi? Pescoço duro. Eu fico. Noemi falou: pode ir. Ela virou a nuca e foi embora. Tem pessoas que vão sair da nossa vida só para a gente viver o propósito santo do Senhor. Tem uns pescoço duro, irmão, que vão sair. Fica tranquilo, pastor, deixou de ir na minha casa. Ei, irmão, fica tranquilo. Ele vai até chorar com você, como Noemi chorou com as noras. Mas no segundo choro, quando você falar: ei, vamos fazer algo dentro do propósito, ele vai vazar. Deixa ele vazar. Deixa ele vazar. E aí o que a gente vê daqui para frente é Deus cumprindo um propósito tão grande, mas tão grande. E agora Noemi está sozinha, sem marido, sem filhos, e na responsabilidade de quantas noras? Uma só, porque a outra foi embora. Ficou com o pescoço duro, virou a nuca e se foi. Noemi não chora por essa nora que partiu. Noemi vai com doçura, conversa com Ruth outra vez, como alguém agradável, e Ruth dá uma resposta que só a amiga pode dar. Noemi diz para ela: eu não posso dar filhos para vocês, não posso casar. Se eu casar agora, vocês vão esperar os meninos crescerem, não tem como. Depois da partida só sobra mais uma. E nessa sobra, Ruth declara uma coisa que eu li com você aqui. E Ruth diz para ela: nunca mais, por favor, fale assim comigo, porque onde você estiver eu estarei. O seu Deus será o meu Deus. Moabita não servia ao Deus de Israel. Os moabitas não tinham uma fé que o povo de Israel tinha, não tinha uma crença, uma esperança que o povo de Israel tinha. O que na verdade Ruth fez é reconhecer através da vida de Noemi que valia a pena servir o Senhor, mesmo que passasse fome. Deixa eu te falar uma coisa: vai ter gente que vai caminhar com você, mas tem gente que vai ter que ir embora. E se for embora não tem problema, porque Deus vai levantar amigos que vão caminhar com você, vão estar com você, vão cuidar de você, vão levantar a mão para você, vão te abençoar e vão dizer assim: se você pisar, eu piso aqui, o que você comer, eu como também. Porque, irmãos, isso é Deus olhando para a nossa vida e dizendo: você não está só. Eu não fiz você para viver só. Eu tenho amigos que eu vou levantar para caminhar com você. E o que é interessante, se você continuar lendo, Noemi volta. E nessa volta de Noemi, porque ela ouve dizer o seguinte: Deus lembrou-se do seu povo. Quando Noemi volta, ninguém, guarda isso, ninguém de Israel, de Belém, reclama alguma coisa para ela. Ninguém reclama, relata luto, ninguém reclama de perda, ninguém reclama de nada. Só ela que saiu
traz 3 mortes e um abandono com ela. Não tem relato nenhum do povo de Israel reclamando com Noemi que tinha dado ruim nesse tempo que ela passou fora. Ela que saiu da casa do pão é que volta com um currículo totalmente diferente de quando estava lá. Toda vez que eu e você sairmos de um lugar, de um propósito que Deus nos plantou, nós vamos colher morte e abandono na nossa vida. E é sério isso. Sabe o que tem acontecido nos dias de hoje? Os pais não estão querendo ser pais intencionais. Os pais estão terceirizando a sua paternidade e depois estão reclamando ou buscando e correndo atrás de diagnósticos médicos ou de educadores que vão, na verdade, fazer o quê? Satisfazer um desejo pessoal dele de dizer que o problema está no filho dele e não no abandono que ele tem dentro da sua casa. Estou falando isso porque nós trabalhamos com educação, somos formados nessa área. Sou capelão de um colégio batista lá em Varginha, e o que a gente mais vê hoje, são pais procurando profissionais de saúde para terem, e educacionais, para terem diagnóstico. E um recado para os pais aqui, porque eu não vim aqui para brincar com você. Tira a tela do seu filho já. Se tem alguma criança que eu não sei, que está com a tela agora, na hora do culto, você é o culpado, e você é frouxo. Acho que você não vai me chamar mais para pregar, né? É a mesma palavra que eu dou lá em Varginha. Por que eu estou te falando isso, irmão? Porque hoje nós damos tela para os nossos filhos, para a gente ficar em paz no culto. Sabe por que a gente faz isso? Porque está faltando presença dentro de casa. Sabe o que aconteceu de Elimeleque sair de lá? É porque ele não ouviu que ele precisava ficar na casa do pão. Os nossos filhos estão crescendo com entretenimento. Os nossos filhos têm tios de mais e pais de menos. É tio para tudo. Pai que é bom, nada. E aí nós estamos compensando os nossos filhos, irmãos, dando presente para eles. Nós nos endividamos para dar coisas que nós nunca tivemos. E sabe qual é o problema da nossa geração? É que existe uma frase na nossa geração que está adoecendo os nossos filhos: eu não vou deixar meu filho passar o que eu passei. Você sabia que os nãos que você recebeu foi que fortaleceu você e fez você chegar até aqui? E aí nós não estamos querendo ser pais de verdade. Nós não estamos querendo deixar de trabalhar porque a gente acha que conforto, irmão. Ei, conforto não educa. O que educa é presença. Presença de pai e mãe na vida do filho é que educa. Isso é que faz a diferença. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu quero te perguntar: o que tem tirado você da visão? O que tem tirado você do propósito? O que tem tirado você de ser pai, de ser mãe de verdade? Você que está aqui crente, que não é pai, que não é mãe, o que tem tirado você do propósito? Porque você insiste em muitas vezes sair da casa do pão. Ah, irmão, eu preciso falar para você. Sabe o que acontece com a nossa geração hoje, querido? É uma geração que, se não for satisfeita na igreja onde ele está, ele não ora a Deus não, ele sai da igreja. E eu tenho falado isso lá na IBV, lá em Varginha. É muito interessante. A pessoa sai da igreja, mas se houver alguma coisa no trabalho, um chefe chato, ela não sai do trabalho. O que está acontecendo conosco? O que Deus quer mostrar para nós hoje é que existe um Deus soberano que cuida da nossa casa, irmão. Você não precisa depender das coisas externas. Deus está cuidando da sua casa. Seja pai de forma intencional, mas viva o propósito de Deus na sua vida. Viva. Você já tem orado pela vida dos seus filhos? Tem orado pelas noras ou genros que Deus vai te dar? Que isso, pastor? Crendo aos pais? É muito cedo. Cedo, filho. Para quem ainda não casou, começa a orar agora já. Senhor, se o Senhor me der um casamento e me der filhos, o Senhor já prepare a pessoa que vai casar com os meus filhos, e que seja crente de verdade, cheio do Espírito Santo. De preferência, terra. Eita glória. É, irmão, lá em casa a gente ora, filho. Os meus meninos têm 20, 21 e outro 19. A gente entra no quarto de madrugada
Põe a mão na cabeça deles, irmão, começa a orar. O que é isso? Fica quieto que eu estou orando, rapaz. Tá. Tem um lá, irmão, o mais velho, gosta de dormir. Nada, dá glória, só dá glória. O outro acorda rápido. Vocês estão orando? Tô. Aproveita aí e ora junto. Oramos ou não oramos? Sabe o que nós decidimos fazer na nossa casa? Uma refeição por dia, a gente faz junto, sem celular. E nós apelidamos o celular de porcaria. Então toda vez que alguém senta na mesa, a gente já diz, solta a porcaria. As primeiras semanas foram horríveis. Depois, a gente demora 1h30 na mesa, só contando os casos. Lá em Varginha tem caso, mas mineiro tem caso. É café e pão de queijo. Os 3 comem. Eu só tomo café. E aí o que você pensa da sua vida? Olha só, Elimeleque não viveu o seu nome na representatividade que era Deus o meu Senhor. Eu lembro uma vez que quando os meninos eram menores, nós líamos a Bíblia toda com eles. O único livro que a gente deixou para ler maior, quando eles tivessem uma idade maior, era Apocalipse, para não causar um pouco de medo neles. E nós líamos, e uma vez nós chegamos no livro de Ruth. E aí um dos nossos filhos chegou para mim e falou: pai, queria dizer uma coisa para você. Eu queria declarar o que Ruth declarou. Foi o Davi, eu acho. O caçula, ele falou para mim: pai, o seu Deus será o meu Deus. Foi legal, né? Você sabia que isso me causou medo? Como, pastor? Eu falei: que Deus que eu estou apresentando para eles? Será que eu estou sendo Elimeleque ou estou sendo um servo do Senhor? Que Deus que ele está vendo em mim? Será que ele consegue ver o Deus de Israel? Ou ele está vendo um outro Deus? Porque a responsabilidade de você que está aqui é ser uma representatividade para a vida da sua casa. Hoje eu vim liberar uma palavra para você e é para toda a comunidade Reino. A nossa casa será conhecida como casa de oração. A nossa família será reconhecida como uma família que busca o Senhor. A sua casa e a sua família será reconhecida como uma família que não sai da casa do pão, que não abandona a presença, que não tem esgotamento lá, que não tem enfermidade lá, que o Senhor é Deus em todo tempo, tendo fome ou tendo abastança, podendo comer ou não comer, tendo gasolina ou sem gasolina, passando fome ou tendo fartura. O Senhor será o Deus da nossa casa e da sua casa para sempre. Aleluia. É assim, irmão. É assim que a gente vive. E aí eu te pergunto nessa noite: será que vale a pena permanecer na casa do pão? Vale ou não vale a pena, irmãos, permanecer na casa do pão? Estar junto com Jesus, mesmo que tudo ao nosso redor pareça perdido? A resposta é sim, irmão. É sim, irmão. E aí eu fico sempre pensando da canção do Juliano Som, Vai Valer a Pena. Vai valer a pena, irmão. Vai valer a pena cada lágrima, vai valer a pena cada sacrifício, vai valer a pena cada investimento espiritual na vida dos nossos filhos. Sabe qual é o problema hoje da nossa geração? A gente está se preocupando demais com a vida acadêmica dos nossos filhos e esquecendo da eternidade. Eu quero que o meu filho se forme, eu quero que ele estude. Irmão, seu filho pode falar todos os idiomas do mundo, se ele não souber orar, ele não tem intimidade com Deus. Pastor, meu filho fala inglês. Ótimo. O meu filho fala espanhol. Eita. Meu filho agora está aprendendo mandarim. Meu filho fala hebraico, grego. Beleza? Sabe orar? Então não sabe nada. Deus não nos deu família, irmãos, para serem perdidas. Deus não deu casa para honrar o seu nome. Para isso. E aí, se você continuar, você vai perceber que Deus, ele tem um propósito santo com a nossa vida.
Quando Noemi resolve voltar então com as suas noras, é abandonada. Eu falei para você que ninguém naquela cidade relata um luto sequer. Eu quero encerrar a minha palavra nessa noite dizendo para você o seguinte: se sairmos do nosso propósito, corremos o risco de sacrificar a nossa casa. Se sairmos do propósito, corremos o risco de sacrificar a nossa casa. Onde você quer ficar? Onde você quer ficar? Na casa do pão? Porque promessa, provisão e proteção não são maiores do que propósito. O propósito de Deus para a sua vida é dar a vocês tudo o que você precisa. Só que se você estiver na presença dEle, Ele é capaz de dar a nós até mimos, satisfazer o desejo do nosso coração para a honra e glória dEle. Irmãos, cada um de nós aqui tem sonhos, cada um de nós aqui tem propósitos. Qual é a alternativa que eu tenho, pastor? Servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos todos os dias a Ele com cântico. Vir à casa do Senhor, saber que a palavra que foi ministrada a nós ontem à noite sobre o óleo derramado é um óleo que perfuma não só a nossa vida, mas também a todos que estão à nossa volta. Ano passado eu tive aqui, eu não preparei isso, mas eu queria chamar a Bianca aqui em cima. Eu sei que ela já olhou para mim e falou: ai Jesus. Mas eu queria chamá-la aqui. Pode ficar tranquila, preta, não vou colocar você para falar não. Nós somos uma casa simples. Nós moramos em Varginha. Nós dois somos de Resende. E Deus tem dado um propósito santo para a nossa vida. Por que eu chamei a Bianca aqui? Ano passado nós estivemos aqui compartilhando algumas coisas com vocês. E Deus nos presenteou. Eu tenho um filho mais velho, chamado Gabriel, que foi numa época da minha vida em que eu confiava na força do meu braço, não tinha conhecido Bianca ainda, e eu fui pai solteiro, pequei contra o Senhor. Mas o Gabriel não é um erro, o erro foi meu. E nessa caminhada quem me ajudou muito, eu vou chamá-lo não pelo título agora, pelo nome, foi o André e a Janaína. Me acolheram na casa e caminharam comigo esse tempo que foi difícil, e a Bianca nem namorava ainda. E depois eu contei para ela e ela disse assim: você quer fazer uma escolha? Eu falei: quero. Eu falei: eu quero ficar com você, Bianca, e construir a minha vida com você. Gabriel foi crescendo, nós nos casamos, tivemos o Mateus, que hoje tem 21 anos, tivemos o Davi. E a maioria dos irmãos aqui sabe que o Davi é especial, que o Davi veio diagnosticado depois, na época não tinha como diagnosticar tão rápido como hoje, como sendo o que hoje nós chamamos de TEA, transtorno do espectro autista. Na época, um autista. E ele veio com uma comorbidade, que era a epilepsia em nível hard. De 20 a 30 crises de epilepsia por dia. E aí nós conseguimos observar a epilepsia primeiro. Com 3 meses, mamando, sendo alimentado com leite materno, ele já tinha crises no seio. E começamos uma medicação. E aí procuramos profissionais. E logo depois a gente começou a perceber que ele não era comum e simples como as outras crianças. Ele não falava conosco,
Ele não interagia, só frases soltas. Tinham crises, muitas crises nervosas por causa do autismo. Corria, batia a cabeça, mordia muito a gente, meu rosto. E dentro dessas crises do autismo vinha a crise epilética. E eu lembro que uma das muitas vezes que o Davi estava na crise do autismo e vinha a crise da epilepsia junto, eu segurava ele no colo e cantava uma canção do pastor Cirilo, Poderoso Deus. E aquilo foi marcando a nossa vida, mas eu vou confessar para os irmãos, eu comecei a orar e dizendo para Deus, olha o que o Senhor fez. Me deu o meu caçula estragado. Estou dizendo assim porque é o que eu orava, tá bom, irmão? E eu não vou esconder quem eu era. E eu lembro que aquilo foi um peso muito grande para a minha vida. Até o dia em que nós recebemos de Deus uma visita do Espírito Santo através de uma irmã. E nós estávamos em Itatiaia. E eu estava no fórum. E essa irmã entra no quintal da cunhada e declara, olha, eu conheço aquele pequeno que está dormindo lá no quarto, aquele branquinho. Antes que ele complete 7 anos, eu, o Senhor, vou mudar a história dele. Vou tirar. E naquela época nós estávamos preocupados porque ele tomava uma medicação chamada Depaquene. E só dessa medicação, irmãos, que era para tentar segurar a convulsão, ele tomava 9 vidros por mês. E mesmo assim tinha 20 crises por dia. E aquele dia o remédio estava no final. E tinha sumido das prateleiras do Brasil o remédio. E tinham praticamente mais 3 doses. E a minha esposa se agarrou àquilo. Se agarrou. E depois daquele dia, ela consagrou o remédio ao Senhor, levantou e disse, Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer isso na vida do meu filho. Depois daquele dia, o Davi nunca mais tremeu, nunca mais teve uma crise epilética, nunca mais. Hoje, se ele tremer, é porque o Espírito Santo tomou nele. Não saia da casa do pão. Deus não me deixou sair da casa do pão, porque eu ia matar meus filhos se eu saísse da casa do pão. Eu tentei, eu vou dizer para você, eu tentei. Porque eu disse para Bianca assim, ó, eu vou comprar, eu tinha um salário altíssimo. Falei, vou comprar no México a medicação. Que se lasque o Brasil. Nem lá tinha. Lugar nenhum tinha. Eu cheguei a falar para ela, como um bom batista tradicional, falei, você está maluca? O menino toma medicação desde os 3 meses. Ela falou, eu confio no meu Deus. Quase que eu declarei para ela, o seu Deus será o meu Deus. O irmão mostrou ontem um vídeo do seu filho andando de bicicleta. Foi a mesma coisa que Deus fez com Davi. Porque como ele tinha uma lesão muito grande na parte do cérebro, os médicos diziam para nós, ele nunca vai andar de bicicleta, ele nunca vai ter equilíbrio, ele não vai fazer nada com uma coordenação motora normal de uma criança. Vocês vão ter que viver com ele assim. Irmãos, eu amo os médicos, mas existe um médico dos médicos chamado Jeová Rafá. E esse faz toda a diferença. Ele já tinha um receituário pronto para o Davi. E num dia determinado, num lugar de grama, igual o irmão mostrou, a Bianca me desafia, tira aí já tinha uns 9 anos, tira a rodona, porque a bicicleta, irmão, não tinha rodinha, já tinha rodona do lado, porque ele não tinha equilíbrio. E aí colocamos ele na grama e dissemos assim, Davi, pode andar, se você cair, o papai está aqui para te segurar. Irmão, eu fui atrás dele, dei 2 passos só e soltei.
Nisso que eu soltei, ele começou a pedalar sozinho, pedalar. Irmão, eu já estava na grama, virando, dando glória, aleluia, falando em mistério, terra, eita glória. Davi foi lá embaixo, voltou, parou na minha frente e disse assim: pai, Deus acabou de me ensinar a andar de bicicleta. Você está aqui hoje só para eu dizer para você que Deus, Ele não para só nisso. Nós tínhamos um sonho de poder manter os nossos filhos num colégio bom. E depois que eu fui mandado embora desse emprego, eu não tinha condições. E eu pedi ao Senhor: Senhor, se o Senhor quiser que eu fique em Varginha, não é uma troca, mas dá um sinal para nós. Eu te peço o estudo dos meninos, porque eu não tenho condições de pagar. E aí, o diretor do colégio me chama, o dono do colégio, e dá uma bolsa integral para os dois até o 3º ano do ensino médio, no melhor colégio do mundo, irmãos. Lá é o melhor colégio do mundo. Por quê, pastor? Porque Deus está lá, irmão. Onde Deus está é o melhor lugar. E aí, o Mateus começa a trabalhar, que é o do meio. Nós matriculamos o Mateus numa faculdade. E aí o Mateus começa a fazer ciência da computação. O Davi arruma uma namorada, passa na frente do Mateus. E ele diz assim: pai, eu preciso trabalhar. E a gente meio preocupado, ele falou: não, pai, eu preciso trabalhar. E a gente assim: mas meu filho, vai atrapalhar a sua meta, aquilo que você busca como propósito para a sua vida. Porque desde o 7º ano que ele estava estudando para isso que eu vou compartilhar com você. E aí ele começa a trabalhar, e durante o dia ele trabalha e à noite ele estudava. Durante o dia ele trabalhava e à noite ele estudava. E ele começou a fazer o Enem, foi muito bem. Tirou uma nota excelente na redação. E aí um dia eu disse para ele assim: filho, o pai quer pagar uma inscrição no vestibular para você numa faculdade. Ele falou: pai, tem certeza? Eu falei: tenho. Vou fazer a inscrição. Porque desde o 7º ano ele diz assim para nós assim: pai, eu já estou estudando para a minha faculdade. Eu falei: mas como, Davi? Ele falou: eu sempre passo no 3º bimestre, fecho tudo no 3º. Isso já é um preparo, não é? Eu falei: isso já é um preparo. E aí o menino faz o vestibular. A Bianca chega para ele e pergunta: Davi, como é que foi o vestibular? Eu: mãe, tão difícil quanto o Enem, mais difícil ainda. Mas eu não sei não. E aí ele fez o vestibular, passou alguns dias, ele recebe o resultado de 4.000 pessoas que se inscreveram. Ele passou para um vestibular de medicina e já está estudando. Aquele que a gente achou que não ia dar nada, o Senhor mudou a história. Você acha que não vai dar nada? Não é sobre você, é sobre Jesus. É sobre o que Ele pode fazer. E Ele não queria me contar. Ele falou: mãe, eu não vou contar para o pai não. Por quê? Porque o pai não tem como pagar, mãe. E ele passou, irmãos, na melhor faculdade da região e particular ainda. Eu falei: aí é prova mesmo, irmão. Aí que eu vou ver a minha fé mesmo. Eu falei para ele: Davi, nem que a gente tenha que vender tudo. Eu até brinquei com ele: nem que eu tenha que jogar limão para cima no semáforo. Nós vamos dar um jeito. E aí nós fomos na faculdade, irmãos. Chegamos lá. A Bianca, bem pentecostal, terra, chegou para o Davi e falou assim: nós vamos lá, Davi, fazer matrícula. Sério, mãe? Sério, nós vamos marchar naquele lugar. O Davi: então nós vamos então. Chegou lá na faculdade. Davi: oi, mãe, pode marchar, filho.
Pode andar para lá e para cá, o Davi. Põe a mão aí, Davi. Não é? Vai colocando a mão, meu filho. Tudo isso aqui Deus que deu, foi Deus que deu. Eu não sei, foi Deus que deu, foi Deus que deu, Deus que deu. O seu pai terreno não tem condições de pagar, mas o nosso Deus tem. Põe a mão aí, Davi. Aí, irmão, chegamos na tesouraria. Eu já estava orando até em mistério, irmão. Para o Senhor. Aí, no meio desse intervalo, um irmão lá da igreja falou assim: pastor, você sabe que você tem direito a uma bolsa? Eu falei: sério? É, só que bolsa de medicina é muito difícil, mas eu vou mandar aqui um e-mail para o meu chefe sábado, e se ele responder, pastor, o senhor garante pelo menos 40%. Eu falei: já é uma ajuda, irmão. Na segunda-feira de manhã a bolsa saiu. Nós fomos lá. A irmã, eu estou chamando até de irmã da tesouraria, vai se converter, vai se converter. Oh, Deus, ouve isso aí, manda alguém lá. Nem que seja o Davi, na hora de pagar a mensalidade, seja um profeta naquele lugar. Se é por causa daquela vida, ela vai ser salva. Eita glória, tem que ser assim, irmão. O que aconteceu? Essa irmã, vou chamar de irmã já, trouxe para nós o boleto. Peguei o boleto. Jesus amado, olhei a mensalidade e falei: sangue de Jesus tem poder. É caro, irmão, caro. Ela falou para mim assim: a matrícula não tem desconto, só a partir depois. Olhei para a cara da Bianca e falei: meu Deus. Era uma sala em L assim. Nós não vimos a pessoa, não sei quem era. Parecia a voz de muitas águas. Disse assim: para eles tem. Pode aplicar o desconto agora. Para outros não. Mas para eles já está separado o desconto desde a matrícula. Foi ou não foi? Aí eu falei: Deus, o desconto é maravilhoso, mas eu não consigo pagar ainda. Sentei com Davi e a Bianca, coloquei o boleto no meu colo, e ela disse assim, porque num culto de domingo, um irmão, um pastor lá chegou em nós e disse assim: pastor, dá o primeiro passo. O primeiro passo é de fé, dá o primeiro passo, Deus vai fazer. E eu disse para Bianca assim: eu acho que a gente tem alguma coisinha lá, mas a gente vai ficar no vermelho, no hiper, ultra, mega vermelho. Vai roxear. Mas vamos pagar? Ela disse: vamos. Por isso que é bom ter mulher, irmão, do fogo, irmão. Por isso que é bom ter mulher, irmão, cheio do Espírito Santo, filho. Por isso que é bom ter esposa que ouve o Senhor. Pagamos. Eu sentei. Uma irmã da igreja me ligou: pastor, você está onde? Eu falei: estou na faculdade, fazendo a matrícula. Ela falou: pera aí. Um grupo de irmãos mandou para minha conta o valor exato da matrícula. Exato. E nós fomos para o restaurante. O Davi começou a chorar copiosamente. Não conseguia comer. Pai, como é que vai ser? Eu não queria contar para você, porque eu sabia que vocês iam fazer de tudo. De tudo. Eu falei: filho, Deus tem um propósito com a sua vida. E nós como pais estamos aqui para semear na vida dos nossos filhos. E eu não estou dizendo que uma medicina é mais importante do que outro curso. Eu só estou dizendo para você que eu sempre ensinei para os meus filhos: a vida eterna vale mais do que a vida acadêmica. Se Jesus não estiver na vida do Davi, ele vai ser um grande médico, mas vai ser alguém vazio. Agora, se Jesus estiver na vida dele, ele vai ser um médico usado pela mão forte do Deus vivo. Eu disse: não precisa chorar, filho, só gratidão. E ele já tem um mês, não sei, quase isso, que está lá.
Quando nós tivemos o nosso passo de fé, um irmão chegou na nossa casa à noite, falou: pastor, o Davi já tem onde morar? Disse: irmãos, nós estamos procurando. Ele falou: a moradia por minha conta. Pastor, eu não posso ficar fora disso. Se eu semear na vida dele, eu vou estar semeando no reino. É isso que eu tenho ensinado lá. Ser uma igreja generosa, irmãos, sem retorno nenhum, só por obedecer. E eu quero encerrar minha palavra dizendo para você: pais de filhos especiais, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. O Senhor é que tem o controle sobre ele. Deus não errou quando te deu, Ele acertou a casa. Ele não deu na casa errada. Ele não gerou filhos para desonra. Ele só está te ensinando a depender dEle. Pode ser estranho, porque alguns comportamentos a gente vai aprender durante a vida. Hoje eu sei que eu não posso confrontar o Davi. Se eu quiser chamar a atenção dele, eu tenho que dar uma aula. Mas é algo que a gente aprendeu. E hoje, os meus 2 filhos, o Gabriel já está morando sozinho, já tem uma barbearia. E os outros 2 que estão conosco ainda em casa, pelo 2º mês consecutivo, nós pagamos a faculdade deles, sem sequer mexer no orçamento da casa. E eu digo para você, vai ser assim até o final do curso. O mesmo Deus que me chamou é o mesmo Deus que me sustenta. O mesmo Deus que falou com Ruth e com Noemi é o Deus que está presente lá na nossa casa. Ei, irmão, a gente sabe glorificar a Deus quando só tem café, como a gente sabe glorificar a Deus quando a mesa está cheia. A gente sabe glorificar a Deus quando não tem combustível, como a gente sabe glorificar a Deus quando sobra as coisas. Mas de todas as coisas eu não tenho falta, porque a presença do Senhor é que é a principal refeição na minha casa. Nós nos deliciamos com a presença do Espírito Santo, e Ele vira e mexe, invade a nossa casa, preenche a nossa vida e transforma. Então eu quero declarar para você, sobre você, sobre você, sobre você, sobre você criança, sobre você junior, sobre você adolescente, sobre você jovem, sobre você mulher, sobre você homem, a nossa casa pertence ao Senhor. Saudem ao Senhor, aplauda o Senhor, porque Ele é poderoso. Ele é poderoso. Poderoso, Ele é poderoso. Vocês fazem parte disso. Como? Através da vida deles. Pode sentar. Eles não me rejeitaram quando eu pequei. Eles não... Vou chamar André e Janaína por um carinho, mas eu sei que são apóstolos aqui da igreja. Eles cuidaram de mim. Talvez se você vê um jovem pecando hoje, caindo, chega perto. Se Deus transformou a minha vida, pode transformar a de qualquer um. Não estou dizendo para você ser conivente com o pecado, porque eles não foram coniventes comigo. Eles falaram verdades duras, que às vezes eu não tinha vontade de voltar na casa deles, mas vira e mexe eu estava lá. Nós aprendemos a dividir o pouco, porque hoje nós estamos dividindo o muito que Deus tem derramado sobre a nossa vida. E vou dizer uma coisa para você crer. Há uma semana atrás nós estávamos sentados à mesa com os meninos, tomando um café de tarde. E eu disse para eles assim, ó: hoje nós somos mais prósperos de quando o pai trabalhava na fábrica, de quando eu era executivo. Porque naquela época eu disse para eles, eu tinha só dinheiro. Hoje eu tenho a presença do Senhor na minha mesa. Hoje eu não confio na força do meu braço, já confiei demais. E é isso que eu queria deixar marcado para você hoje. Perguntei para ela, como homem sábio, se ela quer falar alguma coisa.
Ela disse: não vou respeitar. Quer? Um pouquinho, quer não? Eu sei que quer, só um pouquinho. Para as mulheres, quer não? Quer não? Quer não? Tá bom. Não vou insistir, senão eu perco. Só os pais que estão aqui, fiquem de pé. Eu vim deixar com vocês o que eu carrego. E eu não carrego nada que um homem comum carregue. O que eu vim deixar com a Reino hoje é a presença de um Deus que nunca falta. É a presença de um Deus que sempre está presente. De um Deus que é tão poderoso, que responde às nossas orações mais íntimas. Talvez tenham pais aqui que estão orando coisas que ninguém sabe. Quando lá atrás eu disse assim: Senhor, me dá os estudos dos meninos, a Bianca tomou posse de uma tal forma que ela disse: não é só até o ensino médio, é até eles se formarem de forma completa. E Deus está dando cada centavo para a gente, porque eu não ganho o suficiente para manter os dois numa faculdade, em faculdades particulares, e os dois estudam em faculdades particulares. Eu até brinquei com eles, eu disse: problema com computador e falta de atestado nunca mais a gente vai ter. Mas é que Deus cuida. E essa presença que veio sobre a nossa vida, eu oro para que recaia sobre a sua casa, sobre a sua família. Contar um milagre hoje, irmão, parece fácil, mas só a gente que viveu todo esse tempo de crise, de olhar para os nossos filhos babando no chão, de escutar de pastores de outra cidade que os nossos filhos eram endemoniados, de que eu estava em pecado e por conta disso meu filho era epilético. Irmão, eu tive vontade de voar nesse pastor, mas eu preferi orar. E eu não faço questão nenhuma de mostrar o Davi como um troféu hoje, não. Eu faço questão de dizer que Deus é o Deus da nossa casa. Quem é o Deus da sua casa? Quem é que governa a sua casa? Quem é que senta à mesa com vocês para se alimentar? Qual é o pão da presença que vocês estão comendo? Vou dizer mais uma vez: não saia da casa do pão, não saia da casa em que Deus colocou vocês para ficar. Não se mova desse lugar até Deus dar direção para vocês, para que nossos filhos não morram de enfermidade ou de algum tipo de esgotamento, como aconteceu com Noemi. Nós não vivemos de título, nós vivemos de propósito. Satanás vai fazer várias propostas para vocês, mas vocês têm que estar firmes no propósito. Põe a mão. Eu vou pedir para você ficar pertinho da sua esposa assim, ó. Nós vamos orar por essas famílias. Hoje eu não vou pedir para você vir aqui à frente, eu só vou orar por você. Feche os seus olhos. Senhor Deus, que alegria é poder saber que existem famílias aqui que escolheram viver na dependência do Senhor, viver crendo que o Senhor é poderoso e que na verdade é o sustentador, protetor, provisor e o Deus de promessa dessa casa. O Senhor nos deu esse testemunho, ó Deus, e nos fortaleceu esse tempo todo para que nós pudéssemos andar por este mundo. E Angra dos Reis é uma promessa para nós: todo mundo saberá, todo olho, Deus, verá, e todo ouvido saberá que o Senhor foi Deus na nossa vida e será Deus em todo o tempo, até o último dia da nossa vida. Obrigado pela vida dos nossos filhos, Senhor, pelo Gabriel, pelo Mateus e pelo Davi. Eu hoje sou grato por estar pregando neste lugar e compartilhando da Tua graça, que é maravilhosa demais para nós. E eu abençoo, ó Deus, na presença de Jesus, cada família, cada homem, cada mulher que está de pé, na educação dos seus filhos, na presença real do Espírito Santo. Que eles não troquem a presença por presente nenhum,
que eles possam ser cheios do Espírito Santo. Orar pelos seus filhos possam crescer em graça e em sabedoria diante do Senhor. E que nós pais que estamos aqui não possamos nos preocupar apenas com a vida acadêmica dos nossos filhos. Isso é pouco demais. Mas que cada pai saia daqui preocupado com a vida eterna dos seus filhos. Porque a vida acadêmica, Deus, ela é temporária, mas a vida eterna é para sempre. Então abençoa cada pai, abençoe cada mãe, para que sejam colunas do Senhor, exemplos do Senhor. Que o exemplo do céu testifique no coração dos filhos, e que os filhos sejam cheios do Teu Espírito Santo. Nós oramos, Pai, para que essa igreja seja uma igreja cheia da Tua presença. Famílias fortalecidas, homens e mulheres de coragem, que vão viver cada etapa do milagre e não vão murmurar até ver o Senhor bradando com poder e autoridade sobre a vida deles. Nós abençoamos os pastores dessa comunidade, Jesus, e nós entendemos que o Senhor tem mais para eles, e nós oramos em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, querido. Eu queria que só os filhos ficassem de pé. Quem não é casado, fica de pé. Isso. Eu quero orar por você. Mas para você, eu vou pedir uma coisa para você. Põe a mão sobre o seu coração assim. Feche os seus olhos agora. Senhor, esses meninos e meninas, homens e mulheres, foram escolhidos pelo Senhor. E o Senhor sabe exatamente como eles estão aqui hoje, porque o Senhor conhece a intenção e aquilo que se passa no íntimo do coração de cada um. Talvez alguns deles aqui já tenham pensado em desistir da vida, tenham tentado, ó Deus, agradar pessoas e acabaram se frustrando na caminhada da sua vida. Mas hoje, desde o mais novo que estiver em pé, até o jovem, homem ou mulher mais experiente que estiver em pé, a Tua presença seja real sobre a vida deles. A unção e a graça do Espírito Santo sejam tão presentes sobre a vida deles, que eles não tenham dúvida nenhuma que eles nasceram para o louvor da Tua glória. E que o Senhor prepare sim caminhos excelentes, até na vida acadêmica para eles. Mas mais importante que isso, que eles coloquem em primeiríssimo lugar a vida eterna deles. Que eles busquem o Senhor, se derramem na Tua presença e vivam o propósito que o Senhor tem para eles. Que nenhuma proposta de Satanás seja maior do que o propósito do Senhor sobre a vida deles. Nós os abençoamos e declaramos sobre eles: vocês são fortes e já venceram o maligno. E nós oramos em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar? Você pode aplaudir o Senhor por isso, meu querido? Obrigado.